Boa noite. Vou fazer um pequeno ajuste aqui da iluminação. Boa noite a todos. Meu nome é Osley Isídio e nós vamos esperar apenas alguns minutinhos para iniciarmos. Boa noite, Aldenora, Francisco. Tivemos um contratempo de alguns minutinhos, mas já estamos por aqui. Boa noite, Edinar, Manuele, boa noite a todos. Bom, podemos iniciar o nosso trabalho da noite e eu quero começar dizendo que eu fico muito feliz de estar aqui na Casa Virtual do Seno, né? Hoje nós temos para cada casa física, para cada unidade, para cada instituição física, nós temos os seus espaços virtuais, é como se fosse uma extensão, um anexo. E cá estamos nesse anexo, muito felizes pelo convite. Meu nome é Osley Isídio, sou trabalhador da Federação Espírita Pernambucana e hoje aqui com vocês, convidado do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, convidado pela pessoa da Aldenora, mas certamente pela casa, ela representando a casa, convite pelo qual nós estamos muito felizes e agradecidos. Nós vamos começar com uma prece, faremos a nossa prece inicial, logo em seguida entraremos na nossa fala sobre o tema da noite. Então eu os convido para realizarmos a nossa prece inicial. Jesus, mestre amado, amigo, nossa gratidão por esse momento, nossa gratidão por esse dia de aprendizado, nossa gratidão por tudo que temos vivido, Senhor. Certamente são dias diferentes da escola da vida em que nos matriculamos, mas sob a tua tutela, guiados por ti, seguimos firmes e tranquilos. Agradecemos por esse momento que estamos reunidos em torno do teu nome, Senhor, com os corações unidos em torno de ti, para mais um momento de trabalho, de divulgação da doutrina espírita, de divulgação da tua palavra e do teu evangelho. E que a tua paz e o teu amor possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pelo que eu entendo, estamos com o som funcionando, está tudo ok, não é? Senão alguém já teria me avisado que não está funcionando. E nós queremos mais uma vez agradecer o convite e agradecer também pelo tema. O tema que nos foi dado para trabalhar na noite de hoje, que é, nesses dias em que estamos vivendo, extremamente relevante, extremamente importante. Vamos falar da fé. Para ser exato, vamos falar do poder da fé. E não preciso explicar muito para que todos entendamos que nos dias difíceis que nós estamos vivendo, a fé é fundamental. A fé é uma ferramenta, é um instrumento, é um poder indispensável
nós precisamos seguir em frente, nós precisamos ter fé. E nós temos como referência para essa fala de hoje o capítulo 19 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A obra kardeciana que nos traz as análises, interpretações e instruções dos espíritos superiores na codificação da doutrina espírita. Nós vamos falar especificamente dos itens 1 a 5 deste capítulo, o capítulo 19, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Este é o título do capítulo. E o título do nosso item, dos itens que nós vamos comentar, O Poder da Fé. Não é algo difícil de a gente compreender, de a gente imaginar como é difícil viver sem fé nos dias em que nós estamos experimentando. Mas antes de começar a falar dos nossos dias, e antes mesmo de entrarmos nos itens que nos coube para esta noite, eu queria e gostaria de levar vocês a uma reflexão sobre Abraão. E aí a gente está falando de mais de 3.000 anos atrás, sobre o patriarca Abraão, patriarca do povo hebreu, que conduziu a sua família pelo deserto até encontrar a terra prometida. E nós falamos de Abraão porque nós queremos iniciar falando de fé robusta. Nós queremos começar falando daquela fé que não vacila. Abraão foi numa comunicação que naquele momento ele entendeu como sendo uma comunicação direta de Deus, que hoje, com a bênção da doutrina espírita, nós entendemos que foi uma pneumatofonia, uma transmissão de voz direta, que a espiritualidade usou para se comunicar com Abraão. E ele foi orientado por esta voz, que ele interpretou como sendo de Deus. Ele foi, e assim está registrado nas Escrituras, ele foi orientado a seguir em busca de uma terra nova. E Abraão recebeu a instrução mais ou menos com os seguintes detalhes. Abrão, porque até então ele se chamava Abrão. Depois foi que ele recebeu essa complementação, que lá no hebraico significa pai de muitos. Mas o então Abrão recebeu a orientação da voz divina que lhe dizia: deixa tua parentela. Ou seja, todos aqueles que são teus parentes, tua família consanguínea, né? Os tios, avós, irmãos, etc. Deixa a tua terra, aquela que até então era a terra em que ele vivia, e vai em busca de uma terra que eu te indicarei. Eu vou te indicar o caminho. Abraão saiu, levou sua família e, com uma fé inquestionável, sem pensar, sem tentar entender, sem questionar como a voz aconteceu, sem questionar como poderia existir aquela terra prometida que, segundo a comunicação, corria rios de leite e de mel. Como fazer esta busca? Apenas pela vontade, pelo desejo de acreditar em algo. A voz que me disse que eu fosse em busca. Isso é muito interessante, porque se nós formos à definição no dicionário de fé, ela nos leva a este ponto, a este raciocínio. Fé é crer, é acreditar em algo, mesmo que não tenha nenhuma base comprobatória, mesmo que nós não possamos comprovar, que nós não possamos diagnosticar, dar um veredito, fazer algo que justifique, analisar de forma racional, mas a fé é isso, é você acreditar em algo sem a necessidade de comprovação. E mais, diz que a fé é a ausência da dúvida. Alguns dicionários ainda traz isso. A fé
é a ausência da dúvida. Então, quando você fala em fé, não cabe na mesma expressão, na mesma ideia, no mesmo texto, na mesma fala, a palavra dúvida. Simplesmente não cabe. Ninguém pode dizer, eu tenho fé que este ano eu passarei no vestibular, no Enem, seja o que for, e no final terminar dizendo, eu só tenho dúvida porque eu não estudei muito tal disciplina. Uma coisa elimina a outra. Você não pode ter fé em algo e ter resquício de dúvida. A dúvida e a fé não coexistem. E Abraão saiu pelo deserto em busca da terra prometida, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dúvida, porque ele estava com fé. Ele acreditava naquele fenômeno, naquela voz que para ele, de forma clara, era o próprio Deus. E Abraão, então, toma seu caminho. Esta é uma fé que nós podemos classificar de fé robusta. Uma fé segura. Uma fé que faz com que aquele que a possui seja muito tranquilo. Seja muito seguro. E é desta fé que Abraão teve, a fé que séculos depois Moisés teve, a fé que tantos outros grandes cristãos ou missionários enviados ao planeta tiveram. É essa fé robusta e segura que nós somos convocados nesse momento a possuir, a praticar. Uma fé de que nós estamos, o nosso planeta e todos os espíritos que aqui habitam, encarnados ou desencarnados, a certeza que nós estamos entregues ao pastor escolhido por Deus. Que nós temos a tranquilidade, a certeza, a segurança de que este pastor não abandonará nenhuma de suas ovelhas. De que este pastor está disposto a deixar 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu e voltar feliz quando a encontrar e comemorar por isso e fazer festa, porque nenhuma é menos importante que nenhuma outra. Esse pastor, o nosso amado Mestre Jesus, é aquele que nos tem em suas mãos, aquele que está nos conduzindo. E é por essa segurança e essa certeza de que nós estamos nessas mãos que podemos dizer muito tranquilos que nós temos fé que tudo isso vai passar. Que nós temos fé que tudo isso vai melhorar. Estamos vivenciando isolamento? É fato. Recolhimento para alguns? É verdade. Mas estamos também vivenciando a oportunidade de muitos aprendizados. Temos a oportunidade de aprender muito com essa situação que se instalou no planeta. Eu ouvia uma fala recentemente em que, e eu não vou arriscar nem dizer quem foi, porque eu não lembro, eu estava ouvindo e achei interessante, comecei a ouvir, era um áudio e perdi quem é que estava falando. Em que a pessoa dizia o seguinte, que talvez nós nos arrependamos muito se não tentarmos tirar o máximo proveito espiritual desse momento que nós estamos vivendo. Se nós não tentarmos fazer com que tudo isso que nós estamos vivendo seja útil. Se você está impossibilitado, se você está recolhido, se você está isolado porque não faz parte de grupos de risco, porque você não faz parte das pessoas que faz parte de grupo de risco e não pode trabalhar, mesmo que seja um trabalho essencial, é o momento de se repensar tudo na vida.
desde o modo como você administra a sua alimentação, o seu cuidado com o corpo, o seu cuidado com a mente, a maneira como você estuda, seja a doutrina espírita ou a sua vida profissional. É o momento de se repensar. E lá se vão 4 meses que Pernambuco, especificamente, entrou nessa situação de quarentena e agora vem saindo devagarzinho, mas não voltaremos por um bom tempo a uma condição dita normal. E por assim ser, por sabermos que não vamos voltar a essa condição, é imprescindível que a cada dia que acordemos, nós pensemos neste ponto de como vamos conduzir os nossos dias e a nossa vida. Mas eu também quero falar, e faz parte do segundo item desse capítulo 19, o item 2, de O Poder da Fé, eu também quero falar sobre a fé vacilante. Aquela fé que todos nós um dia já experimentamos. E eu quero trazer a fé vacilante como exemplo, o momento vivenciado por Pedro, o apóstolo, o seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Relembremos do episódio em que Jesus estava com os seus seguidores, com os seus discípulos, às margens, como de costume, às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, né? Aquele grande lago que é confundido com o mar. E Jesus, num certo momento, percebeu que estava entardecendo, orientou que os seus seguidores pegassem o barco e fossem para outra margem do lago, ou que esperassem por eles, mas fora da praia, porque ele ainda iria se despedir e falar com a multidão. E assim foi. Jesus falou com a multidão, se despediu, ainda fez alguns atendimentos, alguns ensinamentos, e fez tudo como de costume. Deu sua atenção. Após dissipar a multidão, Jesus seguiu para um monte próximo e pôs-se em prece, pôs-se em reflexão, em comunhão com Deus, até perceber que já era tarde e ele estava sozinho. Nessa hora, ele resolve então ir em direção dos seus seguidores que estavam no barco. Desce o monte, chega às margens do lago e, ao perceber que era uma noite de ventos fortes, com ondas relativamente fortes, ele resolveu ir caminhando, porque avistou o barco a uma certa distância, era bem distante, mas lá estava o barco. Ele resolveu ir caminhando sobre as águas até o barco. E num certo instante, quando se aproximava do barco, Pedro, Tiago, aqueles que estavam no barco, ficaram com medo. Entenderam que estavam vendo um fantasma e começaram a gritar de medo. É interessante aqui abrirmos um parênteses para comentar o seguinte. Como assim? Achavam que estavam vendo um fantasma. Então, ver fantasmas era uma coisa possível e conhecida daquela população. As experiências com fantasmas certamente já deveriam existir naquele momento, para que eles achassem que estavam sendo vítimas desse fenômeno, vendo fantasma. Eles perceberam que alguma coisa estava errada, ficaram com medo, mas esse fenômeno de achar que era um fantasma nos remete ao fenômeno da mediunidade, de que as pessoas já veem fantasmas, que na verdade são os espíritos desencarnados, que as pessoas veem os fantasmas desde muito tempo. E não era diferente naquela população e naqueles que seguiam ao nosso Mestre. Pois bem, voltemos ao ponto em que Jesus se aproximava do barco caminhando sobre as águas. Dentre os que o avistaram estava Pedro. E quando Pedro percebeu, Jesus também os tranquilizou, dizendo que eles ficassem tranquilos, não temam, sou eu, Jesus. Mais uma vez, Jesus nos livrando dos nossos fantasmas,
nos tranquilizando, dizendo: eu estou aqui, sou eu. Mesmo nesse mar revolto, mesmo com esses ventos fortes, sou eu que estou procurando a vocês. E assim Jesus caminhou em direção ao barco, mas numa certa distância Pedro disse: Jesus, se és tu, me chama, faz com que eu caminhe até onde estás. E Jesus prontamente: vem Pedro. Um vem Pedro, um chamado, como nós recebemos todos os dias. Vem. Jesus nos chama todos os dias. Quando acordamos, quando nos levantamos, quando somos chamados a respeitar o próximo, quando somos chamados a trabalhar, a nos transformarmos em pessoas melhores. Jesus nos convida todos os dias a caminhar sobre as águas, mesmo que em mar revolto. E Pedro desce do barco. Como poucos de nós faríamos, Pedro tem a coragem de colocar os 2 pés para fora do barco e se postar de pé sobre a superfície da água. Ainda sem entender exatamente o que acontecia, mas com a fé, naquele momento, fortalecida porque avistava o Mestre, ele começa a caminhar em direção a Jesus. Mas a uma certa distância entre o barco e a chegada ao seu objetivo, um vento forte, um vento um pouco mais forte, que açoitava a superfície da água e o barco, também o atinge. Ele teme e, no seu temor, ele começa a afundar. Naquele instante ele pede: Jesus, me socorre. E Jesus estica a mão, dá a mão e o tira das águas que já o estava engolindo. Além de uma belíssima passagem, nos traz para nós, para o nosso dia a dia. Todos os dias somos chamados por Jesus para o trabalho, para a tarefa. Mas todos os dias somos açoitados pelos ventos fortes da inveja, do orgulho, da vaidade, da luxúria. Somos todos os dias açoitados pelos ventos daquilo que nos faz piores. E começamos, por fraqueza, a afundar nas águas do nosso dia, da nossa vida. Mas se chamarmos por Jesus, como Pedro fez: Jesus, me ajuda, certamente nós receberemos uma mão, a mão de Jesus, que vai nos tirar dessas águas e vai nos fortalecer para continuarmos o caminho. E se estivermos muito fracos, a ponto de não termos condições de novo nos colocarmos acima da água, Jesus vai nos levar no colo até o barco. E lá vai conosco seguir viagem em mar calmo, até que tenhamos condições de novo colocar os pés no chão. A fé vacilante é algo inerente ao ser humano em processo de evolução. Os ventos daquele mar são todos esses fenômenos que nos prejudicam e que vêm a cada dia nos fazendo perceber que nós estamos, de fato, num mundo de expiação e provas. Um mundo em que somos açoitados diuturnamente pelo interesse material, pelo desejo de ser melhor e mais do que o outro em questões financeiras, da roupa, do carro, da casa. O desejo de mostrar para o outro que nós somos muito melhores. E cada vez que somos açoitados por esses ventos, sem perceber, nos enfraquecemos e afundamos um pouco mais. É preciso que em algum momento nós
tenhamos a condição de abrir os olhos e aí buscar Jesus e dizer: Senhor, me socorre, me ajuda. Sem ti eu não posso, eu não vou conseguir caminhar. Nós temos uns comentários aqui, eu vou lendo aqueles. Aldenora comentando sobre a reflexão. Edinar Santos, é ela a fé, palavras de Edinar, é ela a fé que vem conduzindo a humanidade até hoje. Os fiéis sobrevivem e deixam um legado de coragem aos que se inspiram em sua fé. Deus é mais, muito mais. Tem um comentário também. Heleno Vidal está por aqui. Boa noite, Heleno. Alegria de encontrar vocês aqui, viu, gente? Me sinto como se estivesse ganhando um abraço de cada um. Bom, tem mais gente aqui. Mas vamos seguir. Rosário Barreto. Mas vamos seguir nas nossas reflexões. Então, eu inclusive vou ficar atento com o horário, né? As lives do Instagram tem 59 minutos e cai. Então, caso eu me aproxime, vocês me alertam. Às vezes eu passo direto. Então, nós estamos falando de fé com dois olhares. A fé robusta, a fé segura, a fé que nos tranquiliza, a fé que nos faz antever as soluções de determinadas situações, porque nós entendemos ser possível aquilo ali, estamos muito tranquilos. E temos a fé vacilante. As duas são fé. Mas nós precisamos trabalhar para que seja cada vez mais forte, mais firme a nossa fé. Num terceiro ponto, Kardec, a espiritualidade superior, comenta no item 3 sobre outra acepção da fé, do poder da fé, no olhar da espiritualidade. E ele diz assim, a escrita, o texto que é colocado nos comentários. Noutra acepção, entende-se a fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Lógico, vale a pena a gente lembrar aqui que a realização, a fé para realizar alguma coisa, pode ser uma realização mental, pode ser uma realização espiritual, pode ser uma realização material. Quando alguém se dispõe a dizer: nós vamos dar esse mês 100 cestas básicas, e nós vamos correr atrás, nós vamos dar um jeito de dar 100 cestas básicas. Começa pela fé. Eu tenho fé que vou conseguir fazer isso. E nós seguimos. Com a fé que nós vamos conseguir fazer isso, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Porque quando lá em Pão Nosso, Emmanuel comenta no capítulo 9, Emmanuel comenta uma passagem de Mateus e intitula o capítulo 9 de Homens de Fé. A passagem diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso nos leva à seguinte reflexão. Eu posso até querer dar 100 cestas básicas, mas eu preciso trabalhar. O homem de fé, na interpretação de Emmanuel, na análise desse versículo de Mateus, feita por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, ela nos remete à necessidade da fé com prática, com a utilização daquilo que nós entendemos ser a palavra de Jesus. Se eu escuto as palavras de Jesus, se eu escuto o Evangelho, mas eu não faço nada, aquilo é apenas alimento para o meu intelecto, para o meu espírito, mas eu não estou transformando isso em nada. É como o homem que não construiu a sua casa sobre terreno firme. É como a semente que, lançada pelo semeador, caiu sobre as rochas, sobre os espinheiros, secou e os pássaros vieram e as comeram. Estamos falando de fé,
em que você tenha vontade de realizar alguma coisa, em que você começa o trabalho, porque ao seu socorro virão certamente os bons espíritos inspirados por Jesus. Nós conhecemos muitos casos, e certamente alguns, que se a gente for trazer aqui, a história seria muito longa. Mas pessoas que vocês devem conhecer, pessoas que com 1 ou 2 salários mínimos de renda pessoal, que é o que dispunha para viver, resolvem adotar uma criança, 2, 3, e eu estou falando aqui de caso real, que todo mundo conhece alguns casos assim, não é? 10, 15, 20, quando se percebem estão com 40, 50, 60 crianças. Ali não faltou fé, não faltou trabalho e não faltou apoio espiritual. É uma realização que quase material. Evidentemente nós entendemos e sabemos que tem uma grande realização espiritual aí por trás. Estão me dando aqui uma dica, a Cis está dizendo, Osgley, aperta ao vivo, no ao vivo, que fica melhor para controlar o tempo da live. Esse botão ao vivo está onde, Assis? Eu estou marcando por um relógio aqui próximo. Mas, pelo menos na minha tela aqui, não tem nenhum botão do ao vivo, não. Eu cliquei já no início, na hora da transmissão. Mas vamos lá. Mas obrigado pela dica. Não é? Depois eu vou verificar direitinho onde fica o botão. Mas eu estou com o reloginho ali e estou atento. Tá? E qualquer coisa vocês me avisam também. Como nós começamos um pouquinho depois das 8, podemos encerrar às 8. Então, voltando ao ponto, a realização, ela certamente é consequência da fé, mas ela precisa do apoio dos bons espíritos. E este apoio só virá, se a obra é por amor ao próximo, se a obra é do bem e se você fez a sua parte. Se você também só tiver a vontade e esperar os espíritos ajudarem, fica difícil. Eles precisam das nossas mãos. Eles precisam do nosso trabalho. No item seguinte, que é o item 3, me perdoe, no item 5, 4 e 5, vamos juntar os dois, é comentado e analisado a fé também que é confundida com presunção. Como assim confundida com presunção? Aquela pessoa que diz assim, por exemplo, eu tenho fé que vou conseguir fazer tal coisa. E acredita que a fé, aquele seu desejo, aquela sua vontade de, seja ficar rico, seja construir uma creche, seja, enfim, independente do que seja, mas se existe a presunção, o orgulho, a vaidade, o desejo de se fazer percebido maior, tudo foi por água abaixo. Porque assim como não é possível existir dúvida e fé, não é possível existir orgulho, vaidade e humildade juntos. E a fé verdadeira pressupõe humildade e tranquilidade. Não dá para se ter fé sendo vaidoso e orgulhoso pela fé que se tem. Tem uma frase muito interessante que diz assim: sempre que você disser e perceber que é humilde, já não é mais. Se você percebe, eu sou humilde, poxa, eu sou humilde, não é mais. Se era até aquele instante, você deixou de ser. Porque a humildade não se reconhece humilde. A humildade não se percebe humilde. O que se percebe é o orgulho do orgulhoso, a vaidade do vaidoso. É muito comum você encontrar pessoas que dizem: eu sou vaidoso mesmo, eu sou vaidoso, eu gosto do melhor, eu não gosto desse negócio de estar num lugar e outra pessoa está com a roupa igual a minha, eu tenho que ser exclusivo, meu carro tem que ser o melhor. Isso a gente encontra, porque o vaidoso, o orgulhoso, o presunçoso, o prepotente, ele se identifica, ele se reconhece dessa forma. Mas aquele que se
Aquele que se coloca como humilde, ele não é humilde. Ele ali perdeu a humildade. Porque o verdadeiro humilde, ele não vai se reconhecer assim. Tem uma história que, inclusive, Jacobson contou recentemente, numa das lives dele, que Chico, certa vez, foi advertido por Emmanuel, porque Chico se disse que valia menos, que era mesmo que um verme na obra da criação. E Emmanuel disse: que é isso, Chico? Não insulte o verme. O verme tem um trabalho importantíssimo de arar a terra, de adubar o solo, de preparar o terreno. Você dizer que o verme não tem nenhuma significância na obra da criação, você está insultando o verme. E desde então Chico passou a se dizer um cisco. Ele não era mais do que um cisco. E quem imagina Chico, imagina que eu particularmente acredito que ele ainda se considerava menos do que um cisco. Né? Ele se considerava. Mas nós entendemos e sabemos que Chico é um grande espírito. Um espírito de grande envergadura. Mas enfim, voltando aos nossos comentários sobre fé, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, os itens 1 a 5. E lá no item 5, ele fala que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido e pode, por exemplo, curar. Olha que interessante. Nós estamos falando de fé e muitas vezes se fala em médios de cura, se fala em curas espirituais, não é? É muito comum isso. Pessoas que, e nenhuma crítica aqui a isso, porque se você acredita, se você tem fé, que bom. Busque o caminho que nesse momento atende às suas expectativas e à sua condição espiritual. E se realize nesse âmbito, porque outras oportunidades virão. Mas veja que interessante. Não vamos falar de médium de cura, nem de cirurgia espiritual, nem nada disso. Nós estamos falando de que a fé permite a manipulação de fluidos. Lembremos, eu de vez em quando olho para lá e o relógio, viu? Lembremos-nos da mulher hemorroíça que vinha caminhando, vinha tentando alcançar e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus percebeu que dele saíra virtude. Vamos trazer para a fala agora da doutrina espírita, conhecedores que somos das questões do fluido magnético, e dizer o seguinte: naquele momento, pela fé, não de Jesus para com a mulher, mas da mulher para com o fato de que, se conseguisse tocar as vestes, o manto do mestre, ela estaria curada. E assim de fato foi. Aquela mulher que vinha sofrendo há décadas, há muitos anos, de uma hemorragia que não cessava, ela entendia, ela tinha fé robusta, fé que não duvida. Ela tinha fé que se alcançasse, que se tocasse as vestes do mestre, ela estaria curada. E assim foi. Assim como ela, aqueles cegos que ficaram curados, os leprosos, em que Jesus, na maioria dos casos, dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Fortalecendo a ideia de que a fé é um trabalho, é algo a ser desenvolvido no íntimo de cada espírito. Jesus não vai ter a fé por nós. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o melhor modelo que Deus tem oferecido à humanidade? E Jesus é a resposta. Vede Jesus, Jesus. Nós temos a referência. É difícil? É difícil.
Mas seria muito mais difícil se não tivéssemos a referência, não é mesmo? Nós costumamos ter referência no nosso ambiente profissional. A gente diz até brincando assim, poxa, quando crescer eu quero ser igual a você, não é? Porque a gente quer ser como aquela pessoa. Aprender a trabalhar, dominar aquele mundo profissional que nós estamos inseridos. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas, quando nós falamos da questão espiritual, nós temos um modelo que nos foi enviado aqui em pessoa, encarnou, para que ninguém dissesse, é muito fácil fazer isso enquanto a gente é espírito. Claro, Jesus já era espírito puro quando encarnou. Mas ele veio para mostrar também que todos nós caminhamos para ser como ele é. Um dia todos nós seremos anjos, diz a canção. Um dia todos nós seremos anjos, seremos espíritos puros. Sabemos disso, estudamos isso na doutrina. Compreendemos que estamos num processo de aperfeiçoamento. E um dia seremos, relativamente, perfeitos. Digo relativamente, porque a perfeição absoluta, só Deus a possui. Aliás, ele é a perfeição absoluta. Ele é o amor pleno, a inteligência plena. Deus nos criou simples e ignorantes e estamos percorrendo um caminho. E nesse caminho ele nos deu um guia. Chegou um momento em que ele nos trouxe para esse planeta, nos colocou e nos criou aqui e disse, olha, este é o guia que eu entrego a vocês. E esse guia vem nos acompanhando há bilhões de anos. E certamente ainda nos acompanhará por alguns bilhões de anos. Porque percebemos que a nossa humanidade ainda precisa aprender muita coisa. Eu preciso aprender muita coisa. Não é? Mas vamos caminhando. Vamos caminhando. E nesse olhar, nessa fala, ainda tem uma observação de que esses fenômenos de cura, esses fenômenos de nos fazer, né, de nos levar a uma condição de fisicamente nos tornarmos sadios, é resultado sim de fé. A fé é capaz de manipular fluidos, é capaz de reverter situações orgânicas, mas é claro que tudo dentro do merecimento, tanto daquele que realiza o ato, aquele que está ali como elemento ativo, se é que existe, porque não é necessário, quanto aquele que se prontifica a receber a cura, a melhora, o equilíbrio. E nesse momento, quem não quer ser elemento passivo na recepção desses fluidos que nos alivia, que nos faz mais tranquilos? Quem não quer? Todos nós, né, meus irmãos? Não é, minhas irmãs? Todos nós desejamos tanto receber a tranquilidade, receber a paz, receber o amor de Jesus, vivermos em harmonia. Mas a fé tem que ser operante. A fé tem que buscar, tem que ir atrás. A fé tem que se perceber como elemento a ser aperfeiçoado por quem está praticando. É claro que você não vai olhar para você mesmo, para a sua fé e ficar fazendo avaliações. Mas você é capaz de se perceber enquanto ainda é vacilante. E não nos desesperamos por isso. Não vamos nos desesperar. É natural. Todos nós estamos em processo de aprendizado. E um dos aprendizados, uma das lições que nós estamos praticando constantemente é a de fortalecer a nossa fé. É a de lutar contra os ventos que nos atingem no dia a dia. É olhar para o capítulo 17, item 3, de lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item O Homem de Bem, e quando a gente olha, né, aquela lista de coisas
que são indicadas para que se entenda o que é um homem, uma mulher, um ser humano de bem, nós olhamos aquela lista e pensamos assim, precisamos fazer muito, muito. Mas a lista termina com um consolo. Se você ainda não pratica todas essas coisas, mas se já está tentando, ou seja, você está tentando domar as más inclinações, sendo um espírita, um cristão, se você está tentando ser um homem de bem, tentando praticar isso aqui, ótimo, parabéns. Você já deu o primeiro passo, você já está no caminho. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Acordar todas as manhãs e quando nós formos descer da cama, ou da rede, né? Tem gente que dorme na rede. Eu gosto de dormir na rede, hoje em dia eu não durmo mais não, mas já dormi muito na rede. Aquele momento em que você vai descer da cama, você se lembrar e pensar assim, Jesus me chamou para caminhar sobre as águas. E quando você colocar os pés no chão, você pensar assim, Jesus está ali à minha frente. Eu posso chegar até Ele. E quando você tentar dar os primeiros passos, que você começar a caminhar no seu dia, no encontro com o seu trabalho, com as pessoas da sua casa, da sua família, no transporte público, quando você der os primeiros passos, encontrando o porteiro do seu prédio, aquele amigo, vizinho que você saiu e deu de cara com ele ali, quando você estiver caminhando dentro do seu ambiente de trabalho, o pensamento que lhe passa de que fulano está com maldade, aquele fulano quer me fazer mal, de que aquele outro ali, se pudesse, tirava meu cargo, de que eu não subo na vida por causa daquele outro, ou se é no ambiente ainda do lar, acordou chateado, teve uma conversa desagradável no dia anterior. Para cada um desses fenômenos, para cada um desses eventos, pensemos assim. Coloquei os pés no chão, nessa água, e Jesus está ali na frente, me convidando. Vem. E eu vou caminhar. E se eu perceber que esses ventos da inveja, do orgulho, da vaidade, estão enfraquecendo a minha fé e que eu vou afundar, eu devo dizer com toda tranquilidade, porque sei que seria atendido, Jesus, me dá a tua mão, me ajuda. E nós vamos então perceber e sentir a mão amiga do nosso Mestre amado, nos puxando para fora daquela água turva e nos colocando de novo, firmemente, sobre as ondas. Ele acalmará a ventania, acalmará o mar, e nós poderemos prosseguir mais um pouco, mesmo que não percebamos ali a sua presença, mas com a segurança de que Ele nos acompanha, de que Ele está conosco. Com essa reflexão, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu agradeço, em meu nome pessoal, e em nome da Federação Espírita Pernambucana, de quem trazemos o nosso abraço fraterno e amigo, a cada um dos que nos acompanharam aqui nesses minutos, nessas reflexões, nessa oportunidade em que tivemos, inclusive eu, de repensar essa linda passagem do Evangelho, essa linda análise dos Espíritos, essa linda proposição de Kardec, e convido a todos para que façamos a nossa prece final. E após a prece final, vou ler aqui e comentar e responder, se tiver alguma pergunta que eu possa responder, nos minutos até que a live caia, tá bom? Então nós podemos ficar alguns minutinhos. Mas nesse momento eu convido a todos para que juntos sintonizemos o pensamento em Jesus e para o Seno, para a Federação Espírita Pernambucana, para todos que fazem o movimento espírita pernambucano e, por que não, para toda a humanidade, emitirmos juntos os nossos fluidos de amor, de luz, que certamente a espiritualidade amiga está nos acompanhando
que certamente Jesus está nos apoiando nesse momento. Vamos à prece então. Jesus, mestre, amigo, irmão, companheiro fiel de todas as horas, agradecidos estamos a Ti e aos Espíritos que nos acompanharam nesse momento, nesses instantes, nessas reflexões. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de encontrar aqui amigos com quem sintonizamos o pensamento em direção a todos aqueles que hoje sofrem da doença, da Covid-19 ou não, daqueles que estão encarcerados, que estão pelas ruas, que estão dentro de casa e que sofrem também por isso. Enfim, Senhor, que o Teu bálsamo, que o Teu lenitivo de amor se derrame por sobre toda a humanidade, por sobre todos nós, sobre nossas casas de trabalho e oração, e que possamos, Mestre amado, seguirmos firme, seguirmos com a fé robusta, com a tranquilidade de que estás bem ali à frente e que basta estendermos a nossa mão, termos a vontade de estar contigo e seremos atendidos. Que a Tua paz e o Teu amor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente querida, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho nos comentários, até cair, que não vai demorar muito, mas deixa eu ver aqui. Temos muitas boas noites, muitos olá, né? Gente, pessoas se cumprimentando, inclusive, mas aí vocês viram. Muito boa noite a todos, a Aldenora, a Francisco, a Cleide, e aí eu vou passando aqui, os que eu já tinha falado, Rosário, não é? Silvio Romero, Cleide, tem um nome aqui, Rosemi, eu acho que é isso mesmo. Aí tem um bocado de Aldenora aqui presente, viu? Essa Aldenora aqui, ela aparece várias vezes. A Cis, né, que nós já comentamos também. Aí chegamos a uns comentários que nós já tínhamos trazido, de Aldenora. Na verdade, alguns apóstolos de Aldenora tiveram uma fé vacilante. Sim, sim. O próprio Pedro teve mais de um episódio, além desse do barco, né, em que ele vacilou, que ele teve essa fé vacilante. A mais conhecida delas, negar Jesus, negar sua relação de amizade, de seguidor com o Mestre. Mas, como crianças que hoje nós choramos por um brinquedo e amanhã, adultos ou já jovens, percebemos o quanto fomos infantis, né? E quanto não era necessário aquele choro. Edna, já tinha lido esse comentário de Edna. Helena Vidal comenta, alerta, a obra de Joana de Ângeles, capítulo 52, Ante o Mundo. Sim, conheço essa mensagem. Muito, muito boa. Apertar o ao vivo. Depois você vai me dizer onde é esse ao vivo. Me manda um zap depois, Assis. Me diz uma imagenzinha, um print da tela, que aqui eu não tenho essa opção, não. Mas fico feliz de saber onde fica para aparecer o tempo na tela, né? Que eu estou sem o tempo. Nós temos aqui Aldenora dizendo para Assis, deixa o Osgley trabalhar. Não, Aldenora, eu agradeço pela tentativa de ajuda dele. Aldenora falando que quem é humilde não se exalta, é verdade. Mais comentários. Tem um comentário aqui, outro comentário de Aldenora dizendo, não é Heleno. Tá falando aqui, já falou com Heleno. Vamos para comentários que sejam... Edna comentou aqui de novo. O seguinte, ela diz assim, a fé das pessoas que se curam, mesmo passando por doenças graves, tem desafiado a medicina da terra. Já existem médicos que têm, inclusive, perguntado qual a religião da pessoa durante a anamnese. A gente tem casos, inclusive, não é? Eu trago um caso, inclusive, familiar. Dentro da minha família, nós temos casos de situações que é considerado milagre ao ponto de o caso ser apresentado em congressos regularmente. Apresentado em congressos, apresentado em artigos, porque não faz sentido, segundo os médicos, aquela cura ter acontecido. Não existiu nada igual antes na história da humanidade.
E nós sabemos o quanto houve de prece e de vibrações por aquelas pessoas, por aquela pessoa especificamente. Bem lembrado, Ednar, que a gente tem esses casos sim. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais algumas leituras aqui. É intrigante pela fé, é verdade. Aí eu vou avançando mais aqui, tá? Porque daqui a pouco vai cair, e aí eu também não quero que sejamos pegos de surpresa. E vou repetindo o meu agradecimento. Terminamos aqui os comentários. Então eu vou repetindo o meu agradecimento. Mais uma vez, externar minha alegria, minha felicidade de estar aqui, né? De contribuir em nome da Federação com o SENO, o Centro Espírita 9 de Outubro, de quem é esta casa virtual. Esse Instagram que nós estamos é o Instagram do SENO, e nós viemos aqui pelo caminho que a Aldenora nos passou, né? De estarmos aqui fazendo esse nosso encontro hoje. Amigos, amigas, irmãos, irmãs, queridos, muito boa noite. Muito obrigado pela companhia nessa 1 hora em que estivemos juntos. Abraço fraterno, Jesus conosco sempre, e que sigamos em paz e com a fé fortalecida, com a fé robusta, de que tudo isso passa muito em breve. E esse breve é de Deus, não é o nosso breve. É na hora em que Ele encontrar e entender que é a hora certa. Abraço fraterno. Vou desligar. Vou encerrar, tá bom? Um abraço. Assim, sem querer agora descobri onde é, viu? Lá em cima, no onde é porque o meu não estava, entendi agora, porque o meu não estava, para mim você estava falando de um botão, não é um botão, não, é um retângulozinho lá em cima, ao lado do número de pessoas que estão acompanhando. Quando eu cliquei lá para desligar, na verdade era o terminar do lado direito, aí apareceu o tempo. Temos ainda 3 minutinhos, mas eu vou encerrar para não sermos pegos de surpresa. Um grande abraço, boa noite.